Grécia. Terra de ilhas misteriosas. Terra de aldeias antigas. Terra de arte e tradição. O sol quente acaricia as cúpulas verdes. Um gato de rua move-se silenciosamente pelos pequenos becos. O mar azul acaricia a costa sem fim. Bem-vindo à Grécia. Bem-vindo ao país com o maior número de ilhas da Europa. Aqui, o azul do mar se mistura com o branco do mármore. Milhares de anos de história são preservados em cerca de 6.000 ilhas, e o sol brilha mais de 250 dias por ano. Este país é um mosaico de maravilhas, comprimido em um espaço surpreendente em sua diversidade, mas relativamente pequeno em área. Aqui, praias douradas se intercalam com penhascos majestosos, enquanto montanhas escarpadas abrigam vales exuberantes e vilas caiadas de branco se agarram às encostas íngremes, como pérolas costuradas em um vestido. É neste cenário que mais de 6.000 ilhas e ilhotas estão espalhadas, das quais apenas 227 são habitadas, dando à Grécia o recorde europeu em número de ilhas. Continuando, dentro desta paisagem natural, a Grécia também possui um clima mediterrâneo de sonho, com áreas como Rhodes e Creta, desfrutando de 300 dias de sol por ano, tornando-a um dos países mais ensolarados da Europa. E sua riqueza não para por aí, está em cada canto. Desde o Monte Olimpo, outrora morada dos deuses, até os mares profundos que guardam naufrágios antigos, passando pelos céus repletos de aves migratórias, e finalmente pelas oliveiras, especialmente nas ilhas, que se tornaram parte icônica da paisagem grega. Além disso, ao longo das colinas do Peloponeso e Tessália, as oliveiras se estendem até onde a vista alcança, fazendo da Grécia o terceiro maior produtor desta fruta preciosa no mundo. Testemunho de uma longa tradição que moldou não apenas a paisagem, mas também a cultura e a culinária do país. Outra característica fundamental deste país é que possui mais sítios arqueológicos e museus do que qualquer outro país do mundo. Uma verdadeira viagem através do tempo e do espaço, entre ruínas majestosas e histórias aparentemente infinitas. Além disso, a identidade grega está profundamente enraizada aqui. E o fato de 98% da população ser de descendência grega faz dela um dos países mais homogêneos da Europa. Mas a Grécia tem muitos outros segredos que valem a pena descobrir. Por exemplo, Santorini, que surge do mar Egeu, não é apenas uma ilha de beleza incomparável com suas casas brancas e cúpulas azuis, mas também o resultado espetacular de uma erupção vulcânica ocorrida há cerca de 3.600 anos, destruindo parte da ilha antes muito maior. Nas tavernas gregas, o azeite mistura-se com queijos, ervas aromáticas e produtos frescos, criando uma fusão de sabores mediterrâneos. Frappé, um café gelado agitado especialmente popular nos meses quentes de verão, é mais do que uma bebida. É também um ritual que marca os dias em dos países que mais consomem café no mundo. É também uma terra onde os símbolos têm um significado profundo, como a bandeira nacional, cujas 9 listras representam as 9 sílabas do lema Liberdade ou Morte.
um poderoso lembrete da história de luta e independência do país. Portanto, a Grécia é mais do que apenas um país. É um mundo. Um lugar que continua a contar sua antiga história para qualquer pessoa, com olhos para ver e coração para sentir. Antes de entrarmos no mundo lendário da Grécia, onde as ilhas brancas e azuis se fundem com o infinito mar Egeu, quero te fazer uma pergunta. Você preferiria se perder pelas aldeias antigas e tranquilas, ou conquistar as montanhas onde os deuses já habitaram? Deixe sua resposta nos comentários e não se esqueça de seguir o canal para descobrir todos os mistérios e maravilhas que a Grécia esconde. Santorini. Santorini é famosa por suas casas brancas, suas igrejas de cúpulas azuis e as vistas que parecem tocar o mar. Mas o que marca de verdade é a sensação de estar num lugar que o tempo esqueceu. A Vila de Oia é o ponto mais procurado. Dali, o pôr do sol transforma o céu em tons de ouro e rosa, e o silêncio das pessoas assistindo é quase uma oração. Fira, no alto das falésias, é o coração da ilha. As ruelas estreitas, cheias de pequenas lojas e cafés, mostram o lado mais cotidiano de Santorini. Akrotiri guarda o passado. As ruínas da antiga cidade minoica, preservadas pelas cinzas vulcânicas, contam sobre uma civilização que floresceu antes do tempo. A praia de Red Beach impressiona com suas falésias vermelhas. O contraste com o azul do mar parece irreal, como se a natureza tivesse decidido pintar fora das linhas. Em Pirgos, o ritmo é outro. As colinas cheias de vinhedos e o cheiro do vinho local lembram que a ilha também vive de suas tradições. A origem vulcânica de Santorini ainda define sua alma. As crateras, as pedras negras e o calor do solo mostram como a ilha nasceu do fogo e sobreviveu ao tempo. Além das paisagens, há o modo de viver. Comer peixe fresco à beira do mar, caminhar sem destino, deixar o vento guiar. É assim que Santorini se revela. Quem vai embora leva algo difícil de explicar. Não apenas lembranças, mas a sensação de ter estado num lugar onde o simples se torna eterno. Zakynthos. Zakynthos é uma ilha que vive entre o silêncio do mar e o som distante das gaivotas. A cada curva das estradas costeiras, o azul muda de tom, ora profundo, ora transparente, como se o mar tivesse sua própria linguagem. A Baía de Navajo, com seu navio encalhado sobre a areia branca, é mais do que uma paisagem famosa. É um lembrete de que o tempo transforma até os acidentes em beleza. As ondas que cercam o casco parecem protegê-lo, como se o mar soubesse o valor da memória.
Pela manhã, pescadores partem antes do sol nascer. Lançam suas redes enquanto a névoa cobre o mar, e o cheiro de peixe fresco mistura-se ao aroma das oliveiras próximas. A vida em Zakynthos começa devagar, sem pressa de competir com o relógio. No sul da ilha, as tartarugas careta-careta voltam todos os anos para pôr ovos. Quem as vê, entende o ciclo silencioso da natureza. Uma lição sobre paciência, retorno e continuidade. Em Kerry, o pôr do sol parece mais longo. As pessoas se reúnem nas falésias, e o silêncio é interrompido apenas pelo som do vento batendo nas pedras. Ninguém fala alto. Há um respeito natural diante do instante que se desfaz. Nas aldeias do interior, os anciãos sentam diante das portas e observam o dia passar. Um deles certa vez disse: "Aqui, a pressa é o que nos faz perder a beleza do simples. Em Zakynthos, essa verdade é vivida, não apenas dita." À noite, o som do mar chega suave, misturado ao toque distante de um violão. Alguns moradores cantam músicas antigas, passadas de geração em geração, lembrando que a alma da ilha vive na voz do povo. Os caminhos que levam às cavernas azuis são estreitos e curvos, mas recompensam quem chega. Lá dentro, a luz do sol se reflete na água, criando um espetáculo silencioso, o tipo de beleza que não se fotografa, apenas se sente. Zakynthos não é apenas um destino, é um estado de espírito. Quem parte leva consigo algo invisível, a calma do mar, o som do vento e a certeza de que há lugares onde o tempo aprende a descansar. Atenas. Atenas é uma cidade que não se revela de uma vez. Ela exige tempo, calma e atenção. Cada esquina guarda uma história, e cada rosto reflete a mistura entre tradição e modernidade que define o coração da Grécia. Ao caminhar pelas ruas antigas, nota-se que Atenas não é apenas um museu a céu aberto, mas um organismo vivo. As ruínas convivem com o som dos passos apressados, e a vida cotidiana continua entre colunas que já viram impérios nascer e cair. O mais marcante é como o tempo se sobrepõe. Um vendedor de jornais conversa diante de um templo milenar. Estudantes descansam nas sombras de muros que resistem há séculos. A cidade segue, sem pressa de apagar o que foi. Atenas convida a observação. Não é uma cidade que tenta impressionar, mas uma cidade que ensina sobre resistência, sobre reconstrução e sobre o valor daquilo que permanece quando tudo o resto muda. Nos cafés simples, ouvem-se conversas longas, risadas e pausas. É o ritmo grego de viver, onde o tempo não é corrido,
e a presença vale mais do que a pressa. Mesmo quem chega pela primeira vez sente uma familiaridade estranha. Talvez porque Atenas fala de coisas universais, do esforço humano, da curiosidade, da busca por sentido. Há momentos em que o silêncio da cidade é quase espiritual. Quando o sol desce e o som distante da vida urbana se mistura ao vento das colinas, entende-se que Atenas é menos sobre ver e mais sobre sentir. No fim, Atenas não se visita, se vive. Ela ensina, transforma e convida cada um a perceber que, assim como suas ruínas, tudo o que é essencial pode resistir ao tempo. Delfos. Situado nas encostas do Monte Parnaso, Delfos foi durante séculos o centro espiritual do mundo grego. Era aqui que os antigos vinham em busca de respostas, não de homens, mas dos deuses. Ao chegar, não é o templo que primeiro impressiona, mas o silêncio. Há algo no ar que faz todos diminuírem o passo, como se o lugar ainda guardasse o peso das perguntas antigas. Foi aqui que a sacerdotisa Pítia, em transe, falava em nome de Apolo. Reis, generais e peregrinos viajavam dias inteiros apenas para ouvir suas palavras envoltas em mistério. As ruínas do templo de Apolo ainda permanecem. Entre colunas quebradas, sente-se uma energia antiga, como se o chão respirasse as orações de quem um dia acreditou. O guia não fala de datas. Ele aponta o horizonte e diz: os gregos acreditavam que daqui partiam todas as linhas do mundo. A cada passo, o visitante é lembrado de que a busca por sentido nunca mudou. Antes, consultava-se um oráculo. Hoje, procuramos respostas em nós mesmos. No teatro antigo, o eco das vozes ainda é audível. Pensa-se nos artistas e nos fiéis que, séculos atrás, celebravam o mistério da vida sob o mesmo céu. Quando o sol desce sobre o vale de Delfos, entende-se o porquê de os antigos chamarem este lugar de umbigo do mundo. Tudo aqui parece convergir: a luz, as montanhas, o tempo. Delfos não é uma ruína, é um espelho. Ele reflete o que a humanidade sempre procurou: um sinal, uma direção, um sentido para continuar. Meteora. No coração da Tessália, uma região plana e silenciosa do centro da Grécia,
erguem-se colunas de pedra que parecem desafiar o céu. Chamam-se meteora, que em grego significa suspensas no ar. Quando o visitante chega, o cenário parece saído de outro mundo. As rochas surgem de repente no horizonte, como torres de um reino perdido. No século XIV, em meio ao caos das invasões turcas, monges ortodoxos fugiram para cá. Procuravam um lugar onde pudessem orar sem medo e viver em comunhão com o divino. Para alcançar o topo, eles usavam cordas, cestos e escadas de madeira penduradas no abismo. Tudo era um ato de fé e de coragem. Com o tempo, construíram ali mosteiros inteiros, onde copiavam manuscritos, pintavam ícones e rezavam pelos que estavam no vale. Dentro de um dos mosteiros, uma freira me disse calmamente: aqui, o mundo não é esquecido, ele é lembrado em silêncio. Caminhar entre os mosteiros é sentir o tempo perder peso. As paredes de pedra fria guardam séculos de fé e resistência. Ao entardecer, as sombras se alongam e os sinos tocam. O vento sopra entre as fendas das rochas como se rezasse junto. Meteora não é só um lugar para ver, é um lugar para se escutar. O vento, o silêncio e a voz interior que desperta entre as alturas. Corfu. Corfu está envolta pelas águas claras do Mar Jônico, onde o vento traz o cheiro de sal e o aroma das oliveiras maduras. A ilha é como um livro vivo da memória europeia, com marcas dos venezianos, franceses e britânicos em cada rua de pedra. Ao caminhar por Corfu Town, ouve-se o sino da igreja de St. Spiridon, ecoando pelos becos estreitos. Muitos param não apenas para tirar fotos, mas para sentir como o tempo aqui parece desacelerar, permitindo ouvir o sussurro do passado. Em Paleokastritsa, o mar se revela em tons de azul impossíveis, turquesa, esmeralda e índigo. Dizem que os marinheiros antigos acreditavam que o deus Poseidon se escondia ali, entre as ondas, fugindo da fúria de Zeus. Ao amanhecer, os pescadores partem em barcos de madeira, lançando suas redes sob o primeiro sol. Não falam muito. Há apenas o vento e o cheiro fresco do mar. Um viajante disse certa vez: em Corfu, não se observa a vida, escuta-se o seu respirar. Do alto da fortaleza antiga, vê-se a história da ilha marcada nas pedras. As muralhas ainda guardam cicatrizes de batalhas, mas entre elas florescem jardins e ervas selvagens. Uma lembrança de que a beleza sempre encontra espaço, mesmo entre ruínas.
Em Gastore, um velho dono de taverna conta sobre o palácio Aquileion, construído pela imperatriz Elizabeth da Áustria. Ela buscava paz após grandes perdas e acreditava que em Corfu podia ouvir a própria alma entre o mar e as oliveiras. As estradas que sobem o Monte Pantocrátor passam por vilas onde o tempo parece ter parado. Os moradores saúdam os viajantes com um sorriso e oferecem café forte. Aqui, o tempo não se mede por relógios, mas pela calma do coração. Quando o sol se põe e o mar fica cor de ouro, ouvem-se canções vindas dos portos. Os habitantes cantam não para o público, mas por alegria. Uma forma simples de dizer que a vida, apesar de tudo, continua bonita. No Cabo Drastes, o vento sopra forte sobre os penhascos brancos. Muitos visitantes ficam em silêncio, apenas observando a luz mudar sobre o mar. É o tipo de beleza que não pede palavras, apenas presença. Corfu não tenta deslumbrar. Ela se revela devagar, como quem convida o viajante a respirar fundo e escutar a vida. O que fica não são as fotos, mas a sensação de ter tocado algo que o tempo não consegue apagar. Kefalonia. Kefalonia é uma ilha que guarda sua beleza com discrição. Longe das multidões, ela se revela aos poucos, como alguém que só confia em quem chega com tempo e curiosidade. No coração da ilha, os vilarejos mantêm o ritmo do passado. O som dos sinos da igreja ainda marca as horas, e as conversas entre vizinhos acontecem nas sombras das parreiras. Há algo de imutável em Kefalonia, como se o tempo aqui tivesse aprendido a andar devagar. No Porto de Assos, pescadores retornam ao entardecer com peixes frescos. As redes coloridas secam ao sol e o ar tem o cheiro salgado da vida simples. Ali, entende-se que riqueza nem sempre se mede em ouro, mas em paz. No sul, as tartarugas careta-careta voltam às praias de Scala para pôr ovos. É um ritual silencioso e preciso, que faz lembrar a harmonia natural entre mar e vida, uma lição que nenhum livro ensina. Em Melissane, um lago subterrâneo se abre sob a luz do meio-dia. Os barqueiros não falam muito, apenas conduzem o barco com calma, deixando que a luz e a água contem a história. É um lugar onde o silêncio tem som. Em Argostoli, as manhãs começam com o mercado de peixes. Vendedores chamam, gaivotas sobrevoam, e o cheiro do mar invade tudo. É uma rotina que mostra o pulso real da ilha, vivo, direto, sem pose. Nas montanhas de Ainos, cabras selvagens sobem entre os pinheiros negros. Quem as observa sente a força discreta da ilha. Um equilíbrio entre o que é bruto e o que é belo. Quando um terremoto destruiu Kefalonia em 1953, os habitantes reconstruíram tudo com as próprias mãos. As casas, as igrejas, os portos,
tudo renasceu. Desde então, a ilha carrega não apenas beleza, mas também uma história de coragem e resistência. Kefalonia não tenta conquistar à força. Ela acolhe em silêncio, ensina com gestos pequenos e fica na memória como um lugar onde o tempo, a natureza e o ser humano ainda conversam em paz. Tessaloniki. Tessaloniki é uma cidade que nunca dorme completamente. Mesmo quando as luzes se apagam nas varandas antigas, o ar ainda vibra com histórias, lembranças e um ritmo que mistura passado e presente. Fundada há mais de 2000 anos, ela já foi romana, bizantina e otomana. Cada época deixou uma marca, nas paredes, nas igrejas, nas pessoas. Tessaloniki não esconde as camadas do tempo, ela as carrega com orgulho. Caminhar pelo centro é como folhear um livro vivo. Um momento você está diante da Torre Branca, lembrança de guerras e vigílias. E no instante seguinte, passa por ruínas romanas, onde a vida moderna circula sem pressa. No mercado de Modiano, o cheiro do peixe fresco mistura-se com o das especiarias. Vendedores chamam, risadas ecoam, e a cena parece a mesma há décadas. Tessaloniki continua sendo uma cidade que vive do encontro de pessoas, de culturas, de cheiros. No alto das muralhas bizantinas, a vista alcança o mar Egeu. O vento sopra firme e o horizonte lembra que Tessaloniki sempre olhou para o mar. Não como limite, mas como promessa. Entre as ruelas do bairro de Anopoli, o tempo desacelera. As casas coloridas, as escadas estreitas e o som distante de uma canção grega criam um cenário que parece fora do calendário. À noite, os bares se enchem de jovens e marinheiros, turistas e moradores. Não há separações, só vozes diferentes compartilhando o mesmo ar, o mesmo vinho, a mesma vontade de pertencer. Tessaloniki é também uma cidade de memória. Os vestígios da comunidade judaica, que já foi uma das maiores da Europa, ainda contam uma parte silenciosa de sua alma. No fim, quem passa por Tessaloniki entende que ela não tenta ser perfeita. Ela é viva, cheia de marcas, risadas e cicatrizes, como toda a cidade que amou e foi amada muitas vezes. Halkidiki? Halkidiki é o tipo de lugar que não precisa se explicar. 3 penínsulas se estendem como dedos sobre o mar Egeu
e cada uma delas conta uma versão diferente da mesma história, a de uma Grécia serena, solar e humana. Em Cassandra, o ritmo é o do verão. Risos, música e o som distante das ondas. É a península da vida leve, onde o tempo parece se dissolver no calor das tardes. Citonia, por outro lado, fala com quem busca silêncio. Suas praias escondidas e florestas de pinheiros oferecem abrigo a quem deseja se perder apenas para se encontrar. Monte Athos é o terceiro braço, o mais misterioso. Território sagrado, onde o tempo se curva diante da fé. Ali, o mundo moderno para na fronteira e o som dos sinos substitui o ruído das cidades. O mar em Halkidiki não é apenas um cenário, é um espelho. De manhã, reflete o azul puro do céu. Ao entardecer, devolve o dourado do sol. É como se o mar conversasse com a luz, e nós fôssemos apenas ouvintes privilegiados. Nas pequenas vilas, a vida segue o ritmo da terra e do mar. As pessoas se conhecem pelo nome, o pão é feito em casa e o azeite tem sabor de paciência. À noite, quando o vento sopra do mar e o cheiro de sal invade as ruas, há uma sensação de eternidade, como se o tempo ali fosse um círculo e não uma linha. Halkidiki não impressiona com grandiosidade, mas encanta pela harmonia. É um lugar onde a natureza e o ser humano coexistem sem disputa, cada um consciente do seu papel. No fim, quem visita Halkidiki não leva apenas lembranças, mas uma sensação difícil de traduzir, a de ter tocado um pedacinho de paz. Epidaurus. Epidaurus não é uma cidade comum. Ela nasceu do silêncio, entre colinas cobertas de pinheiros, onde o vento traz ecos de orações e aplausos antigos. O Teatro de Epidaurus é o coração da ilha, uma obra-prima de pedra onde até o som de uma moeda caindo pode ser ouvido do último degrau. Ali, o homem aprendeu a falar com os deuses através da arte. Os antigos vinham aqui em busca de cura. O santuário de Asclépio, o deus da medicina, recebia peregrinos que dormiam entre colunas e serpentes sagradas, esperando por sonhos reveladores. Ainda hoje, nas ruínas do santuário, vê-se lagartos aquecendo-se nas pedras e aves de rapina sobrevoando os campos. A natureza parece continuar o ritual que o homem começou há milênios. Os arqueólogos dizem que as águas das fontes próximas eram consideradas sagradas. Há quem afirme que, ao amanhecer, as corujas ainda se banham nelas antes de voar para as colinas. No caminho até o teatro, oliveiras antigas se curvam sobre as trilhas. Dizem que cada árvore foi plantada por um curador que deixou ali sua bênção.
Durante o verão, atores voltam a ocupar o palco, e as vozes ressoam novamente entre as montanhas. Corujas e morcegos assistem dos muros quebrados, como velhos guardiões do lugar. Não há luxo em Epidauros. O encanto está na simplicidade, na pedra, na luz e no silêncio que fala. É um lugar onde o corpo descansa e a alma escuta. Quem parte de Epidauros leva algo invisível. Talvez a certeza de que a cura não vem apenas das mãos, mas também das palavras, do som e do vento que nunca deixa de cantar. Garganta do Vicos. No coração do Épiro, o Vicos corta a terra como uma cicatriz antiga. É uma das gargantas mais profundas do mundo, mas o que impressiona não é a altura, é o silêncio. O caminho até lá é uma jornada de paciência. As estradas serpenteiam entre vilarejos de pedra, onde o tempo parece ter esquecido de passar. Cada curva revela uma nova camada de montanha, um novo sopro de vento frio. No início da trilha, o som do rio Voidomatis acompanha cada passo. A água é tão clara que se pode ver o fundo coberto de pedras lisas, e tão fria que parece vir direto do coração das montanhas. Caminhar por Vicos não é apenas um passeio, é uma meditação. As paredes de pedra se erguem ao redor como catedrais naturais, e o corpo aprende a se mover devagar, respeitando o espaço e o silêncio. De vez em quando, uma cabra selvagem aparece entre as rochas, observando de longe. Nenhum som é desperdiçado, até o farfalhar das folhas tem peso. É como se o próprio desfiladeiro respirasse junto com quem o atravessa. Em Monodendre, o mirante Beloi oferece uma visão que parece irreal. Lá de cima, o vale se abre como um abismo verde infinito, e o vento carrega um frio que desperta o respeito e a humildade. Perto do vilarejo de Papingo, há fontes termais escondidas entre as rochas. A água quente encontra a fria do rio, e ali os viajantes descansam os pés cansados, em silêncio, olhando o céu mudar de cor. Dizem que os antigos gregos acreditavam que Vicos era um lugar sagrado, onde os deuses curavam as feridas da terra. Talvez por isso, quem passa por aqui sente algo diferente, um tipo de paz que não se explica, apenas se aceita. Ao fim da trilha, quando o desfiladeiro se abre e o rio se alarga, a sensação é de renascimento. Vicos não mostra força gritando, mas sussurrando. E é nesse sussurro que a alma encontra repouso. Kavala. Kavala é uma cidade que vive entre o mar e a montanha. De um lado, o Egeu respira. Do outro, o monte Pangaion observa.
É uma cidade que parece ter sido construída para olhar para o horizonte. Caminhar por Kavala é atravessar camadas de tempo. As ruas da parte antiga, com casas otomanas e varandas de madeira, ainda guardam ecos de vozes antigas. Cada degrau de pedra parece saber mais do que conta. O aqueduto Camares domina o cenário, um arco de pedra que liga passado e presente. Debaixo dele, a cidade respira sua história, sem pressa de esquecê-la. No porto, pescadores consertam redes enquanto o cheiro de mar e óleo de peixe enche o ar. Aqui, o trabalho ainda segue o ritmo do amanhecer, e o dia começa quando o primeiro barco retorna. Kavala foi porto, fortaleza, ponto de partida e de chegada. Foi bizantina, otomana e grega. E talvez por isso carrega em suas pedras a sabedoria de quem já foi muitas coisas e ainda permanece. Acima da cidade, o castelo observa tudo em silêncio. De suas muralhas, é possível ver o encontro entre o azul do mar e o branco das casas. Uma imagem que parece suspensa entre o real e o sonho. Nas tardes tranquilas, o som das gaivotas se mistura às conversas nas varandas. A vida aqui não tem pressa, ela se move com o vento, suave e contínua. Kavala é um lembrete de que as cidades também têm memória. Não apenas nos livros ou nas pedras, mas nas pessoas que as habitam e nas histórias que continuam sendo contadas. No fim, quem passa por Kavala leva mais do que fotos. Leva a sensação de ter estado num lugar onde o tempo não se apaga, apenas se transforma em vida. Milos. Milos é uma ilha que vive no encontro entre o vento e o silêncio. Nada nela parece feito para impressionar. As cores são suaves, as estradas estreitas e os dias passam devagar. A vida aqui segue o ritmo das marés, sem pressa, sem ruído. Em Polônia, os barcos de pesca balançam suavemente enquanto os homens consertam redes e trocam poucas palavras. O cheiro de sal e madeira úmida enche o ar. Cada gesto parece antigo, repetido há gerações. Saraquinico, com suas rochas brancas moldadas pelo vento, parece um outro planeta. Durante o dia, a luz reflete em cada curva. À noite, a lua transforma tudo em prata. É um lugar onde o tempo parece parar, e o som do mar é o único que permanece. No interior da ilha, pequenas aldeias como Tripiti e Zefíria guardam o que Milos tem de mais real. Gente simples, portas abertas, o cheiro de pão saindo do forno. Não há vitrines nem pressa, apenas o ritmo da vida. O porto de Adamas é o coração da ilha.
É ali que os barcos chegam e partem, que turistas e moradores se misturam, e onde o pôr do sol cai sobre o mar como um véu de cobre. Milos tem história escondida nas pedras. Foi aqui que se encontrou a Vênus de Milo, mas o verdadeiro tesouro está nas minas antigas, nas grutas e nas mãos de quem ainda trabalha a terra. À noite, a ilha se recolhe cedo. O som das ondas substitui as vozes, e o vento traz consigo o cheiro de sal e terra quente. É um silêncio que não assusta, apenas abraça. Milos não tenta ser destino, tenta ser lar, mesmo que por poucos dias. Ela acolhe quem chega e deixa uma saudade leve, como a brisa que nunca cessa. No fim, quem visita Milos descobre que beleza não é espetáculo, é presença. Está no modo como o mar toca a pedra e como o tempo, aqui, aprende a respirar devagar. Paros. Paros é conhecida pelo equilíbrio entre o tradicional e o simples. A ilha não tenta impressionar, apenas mostra sua vida como ela é, calma, luminosa e verdadeira. Em Pariquia, o porto principal, a vida gira em torno do mar. As embarcações chegam, partem, e os cafés à beira d'água acompanham o ritmo sem pressa. Na Ouça, mais ao norte, mistura o charme das tavernas com o som dos pescadores ao amanhecer. É o tipo de lugar onde o cotidiano ainda tem poesia. Paros é famosa também por seu mármore branco, usado desde a Grécia Antiga. Até hoje, ele é símbolo de pureza e de ligação entre a ilha e sua história. As praias, como Colimbitres e Golden Beach, são simples, abertas e tranquilas. Mais do que lugares para banhar-se, são espaços de pausa. No interior, as aldeias como Lefkes mostram outro lado da ilha, ruas de pedra, casas brancas e um silêncio que parece cuidar do tempo. A comida segue o mesmo espírito. Peixe fresco, azeite, vinho local. Tudo vem da terra ou do mar, sem pressa, sem excesso. Paros não tem pressa de ser descoberta. Ela se mostra aos poucos para quem fica tempo suficiente para escutar o vento e observar a luz. No fim, Paros deixa uma impressão simples e duradoura, como se a vida, por um momento, tivesse encontrado o seu próprio ritmo. Naxos. Naxos é a maior das Cíclades e talvez a mais discreta.
Longe do glamour de outras ilhas, aqui a vida segue o ritmo da terra e do vento. No porto, as gaivotas circulam sobre os barcos de pesca, esperando pelos restos do dia. No interior, o som dos sinos vem das cabras de Naxos subindo as colinas áridas. O cheiro do queijo fresco lembra que a ilha ainda vive do que ela própria produz. Acima das vilas de pedra, às vezes, vê-se uma águia dourada cruzando o céu. Ela observa o vale em silêncio, como se guardasse as histórias que o vento esqueceu de contar. Nas aldeias como Apirantos e Filote, o tempo passa devagar. As pessoas se cumprimentam pelo nome e os burros ainda carregam cestos de frutas pelas ruas estreitas. À beira-mar, pescadores penduram polvos ao sol, uma cena comum, mas que resume a vida simples e direta da ilha. No entardecer, o mar reflete o som distante dos golfinhos saltando ao largo. É um instante breve, mas suficiente para lembrar que a natureza ainda dita o ritmo por aqui. A montanha de Zaz é o ponto mais alto das Cíclades. Dizem que Zeus passou por aqui, e talvez seja por isso que o vento tem algo de sagrado. Nas noites calmas, o som dos grilos e das corujas mistura-se às vozes das tavernas. A ilha adormece devagar, como quem não tem pressa de sonhar. Naxos não se mostra com pressa. Ela se revela em gestos pequenos, o olhar de um pescador, o voo de uma gaivota, o cheiro do pão ao amanhecer. É uma ilha que ensina a viver com o essencial. Mykonos. Mykonos é uma das ilhas mais conhecidas das Cíclades, um lugar onde o branco das casas encontra o azul do mar. Atrás da imagem das festas e do turismo, existe uma ilha que ainda guarda o ritmo do vento e do trabalho no mar. Nos portos, pescadores arrumam suas redes ao amanhecer, enquanto gaivotas e cormorões disputam os restos de peixe. As tartarugas marinhas aparecem de vez em quando, nadando entre os barcos como sombras silenciosas. Nos becos estreitos de Chora, gatos dormem nas escadas de mármore, indiferentes ao movimento dos turistas. Eles são os verdadeiros donos da ilha, observando tudo com olhos preguiçosos. Longe das praias movimentadas, o norte da ilha guarda pequenas enseadas onde o vento sopra livre. Golfinhos costumam aparecer ao longe, acompanhando os barcos de madeira que partem para pescar. Entre os moinhos antigos, o pôr do sol pinta o céu de tons dourados. O som distante do mar mistura-se com o canto dos pássaros, e por um instante, Mykonos parece voltar a ser o que era antes do turismo, uma ilha de vento e silêncio. À noite, o farol de Armenistes brilha sobre o mar. Morcegos voam baixo sobre os penhascos,
e o ar carrega o cheiro do sal. É o lado invisível de Mykonos, onde a natureza ainda fala mais alto que as luzes. Nas tavernas, o som do bouzouki se mistura às conversas baixas. Polvos grelhados, queijo feta e vinho branco completam a cena simples de uma ilha que vive entre o trabalho e o descanso. Quando o vento do Egeu sopra mais forte, ele traz consigo o cheiro do mar e o som distante das velas antigas. Mykonos recorda sua origem, uma terra de marinheiros e tempestades. Mykonos não precisa de pressa nem de brilho. Ela continua viva nos detalhes, no voo de uma gaivota, no ronco dos barcos ao amanhecer, no olhar calmo de quem aprendeu a viver ao ritmo das marés.